Assim, a galera que me acompanha aqui há mais tempo, eu acho que já deu para perceber que eu sou meio dramático. Tanto nas vitórias, quanto nas derrotas. O Vasco nem entrou em campo ontem, mas o que aconteceu lá nos Estados Unidos, na Copa do Mundo de Clubes, mas mexeu comigo de uma certa forma, família, que eu tô mal, eu tô pra baixo. Eu não consigo achar, assim, uma outra trilha sonora que possa revelar, mostrar aqui o meu sentimento da melhor forma. Fica até aqui difícil de encontrar as palavras. Por que não eu? Ah, por que não eu? Por que não eu? Ah, por que não eu? Ai, eu acabei de assistir um vídeo de um influenciador, ele falando assim, ó, se você é brasileiro e não tá feliz com a vitória do Botafogo, você é um... Entendeu, né? Falei assim, porra, olhei no espelho, para esse belo rosto, falei, então eu sou um, porque eu não tô feliz não. E olha assim, e olha que eu tenho, né, familiares que torcem para o Botafogo, tenho primos que, poxa, considero como meus irmãos, tenho um tio que eu trabalhei a minha vida inteira, que é fanático, é muito botafoguense, e assim, família, eu torço pela vida deles em todas as outras áreas, profissional, pessoal, família. Agora, nessa não me peça isso. Não me peça isso, porque a única coisa que eu sinto nesse momento é tristeza. Porque o que o Botafogo fez ali ontem, família, eu vou te falar que a gente está ficando calejado, né? Porque nos últimos anos, né, o Flamengo vem numa sequência de conquistas. Aí, para piorar, o Fluminense ganha a Libertadores em 23, Botafogo em 24. E o que o Botafogo fez ali ontem, família, é história. Histórico. É papo de filme. Eu que gosto muito, né, de filmes sobre esportes, né? Futebol americano, NBA, basquete, essas resenhas aí. Cara, eu me amarro. Isso é papo de filme que aconteceu ali ontem. Então o sentimento do torcedor do Botafogo, que já tá vivendo isso. Que vitória. Claro que a gente pode colocar aqui vários aspectos do jogo, mas eu acho que, né, o Mundial no final do ano, como ele era disputado, não sei se vai continuar desse estilo aí, prejudicava muito os clubes do Brasil, né, os clubes sul-americanos, né, pela temporada, final de temporada, e agora é final de temporada para eles. Então você vê o Botafogo muito inteiro fisicamente e claramente o time do PSG, né, cansado. Mas o que não importa, o que não tira o mérito do Botafogo, que vitória. E eu não consigo ter outro sentimento a não ser inveja. Inveja. Só que quando eu paro para pensar que há 4 anos, sei lá, 4, 5, 3 anos atrás, o Botafogo estava na mesma situação que a nossa. A mesma situação. E a nossa situação, ela era trágica, mas sempre tinha ali o Botafogo. Sempre tinha ali o Botafogo. Que, na realidade, né, tinha torcedores, uma situação pior que a nossa. A realidade é essa. Porque até então, o Botafogo era um clube que não ganhava absolutamente nada. E o Vasco ainda, né, tinha Libertadores, conquistado em 98, a Copa do Brasil ali em 2011. E nesse momento, a realidade é totalmente diferente. Ela é totalmente diferente. Então, cara, como eu disse, eu tô calejado, mas a vitória de ontem do Botafogo mexeu comigo. Mexeu comigo. Parecia que o Vasco que perdeu, cara. De tanta raiva que eu tava. De tristeza que eu tava. E assim, família, aí, eu quero rapidamente aqui colocar esse comentário aqui do presidente do Fluminense. Sei lá, eu acho que esse podcast que ele participou tem, sei lá, 3 semanas, 2 semanas atrás, ele falando sobre a 777. Olha só. Entende que isso é para não ter aquele ufanismo da descida do cara da 777, onde ele desce de helicóptero com boné branco e ele fala assim, a partir de hoje, no dinheiro, jamais o Vasco perderá pro Flamengo. De verdade, cara, eu olhei aquilo, eu falei assim, porra, não acredito que o cara falou isso, assim. Por uma questão simples, porque ele estava comprando uma empresa que fatura 1/3 da outra. Então, assim, é isso que as pessoas precisam entender. O cara compra um faturamento, o cara compra a receita, o cara compra a dívida. Então, porra, olhava o tamanho da dívida, o tamanho do faturamento, como é que ele vai competir? Poderia vir a competir no futuro, pagar a dívida primeiro, fazer futebol com time barato, voltar a ganhar, vier de crescimento, torcida ajudando, lógico que ele podia no longo. Se ele dissesse no início da entrevista assim, olha, estou falando para a torcida aqui do Vasco que daqui a 10 anos nós vamos reconstruir isso aqui que está destroçado para daqui a 10 anos a gente tá lá. Sei que esse tipo de ufanismo, tá? Por isso que eu falei para você, a gente quer fazer a melhor SAF do Brasil. Se ela for a melhor, nós seremos muito competitivos. Você entende o peso que tem isso?
Você entende? Um cara, né, fora do nosso cenário, ele escuta esse tipo de coisa e fala, caramba, mané, um bando de otário caindo nisso, mas não tem nada de otário, né? A realidade é essa. O que foi feito no Vasco, a gente sabe o que foi, o que aconteceu, né? Porque não vale a pena falar, como eu sempre gosto de dizer, eu tenho muita fralda e lenço umedecido ainda, né, para comprar. Mas a gente sabe o que foi feito no Vasco, né? E aí, nesse momento, a gente tá vendo aí o Jorge Salgado correr atrás de seus 23 milhões. E assim, até o momento, eu acho que até quem defende fica pensando, cara, qual foi a justificativa do Vasco ser vendido para 777? Porque, como eu disse aqui, uma loucura, a empresa ela não conseguiu sustentar um ano e meio. Um ano e meio. Eu tava vendo uns recortes aqui, né, de um outro canal, lembrando de certas situações, como a do Andrei Santos, por exemplo, né, que o cara foi vendido e o Vasco ficou com dinheiro que tinha que repassar para ele para operar. Isso a 777, ali no início. Então, desde o início, caraca, olha, é uma coisa surreal. E aí o presidente à época achou isso totalmente normal, o cara vir com essa declaração, né? E assim, família, eu sempre falo aqui com vocês que eu não entendo absolutamente nada. E muitos torcedores do Vasco também não entendem, né? Mas compram esse discurso. Por isso que eu falo bastante aqui do Chiliquento, que agora fica dando chilique, cobrando, falando que é uma bagunça. Só que ele foi um cara muito importante, não somente ele, outros jornalistas também, né, que passaram uma mensagem para o torcedor, e o torcedor, como tem aquela dificuldade de entender essas questões financeiras, de estrutura, de investimento, dívida, como é que vai ser essa logística financeira, até porque você tem outros casos que eu não sei. Eu também não sei. O que acontece no Botafogo hoje? O Botafogo não tem arrecadação para isso, não tem receita para isso. E olha o que está acontecendo no Botafogo. A gente pode pegar o exemplo também, e aí eu não sei quanto tempo isso vai durar, né? A gente pega o exemplo também aí do Atlético Mineiro, que teve um alto investimento ao longo desses anos, né? Montando ali times competitivos e aumentou a dívida, né? A gente colocou aqui alguns cortes. Eu lembro que o Levenciano, ele tinha muito isso no projeto Somamos, né? De um aporte inicial, de buscar ali um dinheiro novo para investir no futebol, montar um time competitivo, conquistar resultados para você melhorar essa arrecadação, receita, né? Voltar ali com a torcida do Vasco nunca largou, mas animar um pouco mais, sócio-torcedor e tudo isso, né? Para gerar mais receita. E a gente vê casos que dão certo, casos que não dão certo, mas o que aconteceu no Vasco foi surreal. Porque não aconteceu essa estratégia de investimento, montar um time competitivo, brigar pelos títulos, né, e melhorar o entorno, melhorar a receita. E também não aconteceu o que vem acontecendo lá no Bahia, com o Grupo City, que é atacar a dívida, né, melhorar a estrutura e, ao longo dos anos, né, contratando bons jogadores, qualificando o elenco, mantendo ali algumas peças, ao longo dos anos você competir. Não aconteceu nada no Vasco. O que aconteceu foi isso. Uma bravata. E assim, me dói muito. Pode ser arrogância, pode ser ignorância. Mas assim, pra mim é inacreditável. Inacreditável. Um clube como o Vasco, o tamanho da torcida do Vasco, tá passando por isso. Ver um Botafogo, que até então, vou mostrar aqui pra vocês, a loucura que dia 20/6 de 2021. O Botafogo estava perdendo para o Náutico por 3-1. Nesse mesmo ano, essa gestão que vendeu o Vasco, fez o Vasco ficar na Série B. Não é isso? Tô correto? Tô correto, né? Porque teve a parada por causa da... né? Tá aqui de novo, ó. Junho de 2021, Botafogo estava disputando a Série B e ontem ganhando do PSG. Então uma torcida, um clube bem mais sofrido que o Vasco hoje está vivendo isso. Ah, velho, mas me machuca demais. Me machuca demais. Isso é surreal. Assim, né, como eu estou fazendo aqui, desabafando com vocês, você acaba vendo outros, né, desabafando. Poxa, a única chance do Vasco voltar a ser feliz, a competir, é SAF aí, Pedrinho, não. Cara, vamos aprender com os erros. O vascaíno tem que aprender com os erros. Eu sei que o associativo ele não passa confiança, eu mesmo não conheço muito desse cenário da política do Vasco, eu acompanho outros canais que, poxa, mas criticam demais a gestão do Pedrinho, né, pelo grupo, a Sempre Vasco, era ligado assim com o Jorge Salgado. Eu mesmo pontuei isso aqui algumas vezes, né, que é um grupo que não passa confiança nenhuma porque ajudou, vendeu o Vasco, mas, poxa, a figura Pedrinho, ela passa uma confiança, uma credibilidade ali por tudo que ele deixou, né, na carreira dele como comentarista para assumir o Vasco. E eu fico muito à vontade para falar isso porque eu torci pelo Levenciano na última eleição. Então, o Vasco ele precisa ser um clube organizado num primeiro momento. Não dá pra gente olhar pro Botafogo hoje. Infelizmente, não dá pra gente olhar pro Palmeiras e pro Flamengo. Primeiro, o Vasco tem que organizar ou ter um projeto sólido nesse sentido, que possa acelerar as coisas. E aí, beleza. Mas sempre com o pé no chão, sempre com segurança. Porque senão o Vasco vai ficar um clube exposto a isso, a esse tipo de causada. Porque hoje o discurso do Pedrinho, ele é muito ruim.
Ele é péssimo. Você acha que eu gosto desse discurso? É claro que não. É evidente que não. Eu quero o mais rápido possível competir. Eu quero o mais rápido possível viver momentos como esse, como a torcida do Botafogo viveu ontem. Mas esse tipo de sentimento atrapalha, como atrapalhou. E deixou muitos torcedores do Vasco cair nessa causada do Jorge Salgado. Do Osório, que tem dinheiro, que tem profissionalismo, que o Vasco vai competir, que o Vasco vai estar no Mundial de Clubes, Libertadores, Brasileiro. E olha a merda que foi o Vasco. Olha a merda que é o Vasco. É constrangedor, tu já parou pra pensar nisso? A empresa que comprou o Vasco, ela ficou 1 ano e meio operando. Depois quebrou. E o presidente que vendeu a empresa, vendeu o clube, tá cobrando aí 23 milhões, que é atrapalhar a recuperação judicial. Gente, sabe? Então isso tudo é um processo difícil, complicado, e tem que ter alguém para passar por isso. Tem que ter alguém. Eu espero, sempre falo isso aqui com vocês, que o Pedrinho seja esse cara, para dar o pontapé inicial. Porque se o vascaíno ficar escutando gogó novamente, vai dar merda. Vai chegar um outro aí que vai falar, pô, é isso, dinheiro, não sei o quê, e vai dar merda. A realidade é essa, como deu com a 777. É, triste demais, cara, triste demais, família. Mas assim, vamos continuar aqui a nossa resenha, porque a gente tem algumas coisas para falar sobre o Vasco, né, mercado da bola, e eu vou parar de assistir essas porra toda aí, porque não tá adiantando nada, velho. Caralho, falei, vou secar, mais nada. Mas é isso, família. Ó, se você chegou até aqui, no momento desse vídeo, nesse momento, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Eu sou o Thiagão, do Vasco em Família. Falando aqui sobre mercado da bola, rapidamente, a gente tem essa informação aqui do VDGcast, né, que o Vasco continua aí tentando a contratação do Elinho e também do Brenner, né, atacante que trabalhou com o Fernando Diniz no Fluminense e também no São Paulo. Segundo aqui a informação, a do Elinho, a negociação com o Elinho é mais complicada, porque apesar de ter perdido espaço lá no Toluca, é um jogador que o time mexicano conta, então para tirar ele de lá vai ter que colocar um papel colorido na mesa. É claro que o Vasco tem a ideia, como outros clubes brasileiros, né, tentar ou sondar a situação do Elinho, o empréstimo e a possibilidade de comprar ao final desse empréstimo, mas é um jogador que eu acho muito difícil, né, até pelos valores. Se eu não me engano, o Toluca pagou aí pelo jogador em torno de 85 a 95, alguma coisa assim, milhões, né. É um jogador que eu acho qualificado, tem o perfil que o Vasco precisa, porque é um cara habilidoso, é um cara que tem saúde, rápido, tem essa condição física de dar tapa na frente, de arrastar na velocidade, então seria uma peça bem interessante para jogar no Vasco. E o Brenner, família vascaína, e já adiantando o outro nome que a gente vai trocar uma ideia, que é do Gabriel Pirani, são jogadores que já trabalharam, né, com o Fernando Diniz. Então, pegando o gancho da coletiva do Admar Lopes, que nessa janela é mais complicado, que o Vasco ia tentar contratar jogadores, né, para se adaptarem mais rápido ao futebol brasileiro, e entendo que também isso passa pelo estilo do Fernando Diniz. Então são jogadores que conhecem o treinador, que é o caso do Brenner e também do Gabriel Pirani. O Elinho, vocês podem me ajudar aí nos comentários, mas eu vou pesquisar e colocar aqui na edição. Eu não me recordo, eu não lembro se o Elinho trabalhou com o Fernando Diniz lá no São Paulo. Sinceramente, eu não lembro. Eu vou pesquisar isso, família vascaína. E são jogadores, né, que o Vasco acaba sondando pela situação. Gabriel Pirani, falando do Brenner primeiro, né? Eu falei Brenner, não, né? Brenner. Do Brenner. É um jogador que não vem atuando lá na Udinese. Então, de repente, o clube italiano pode entender, claro, com o empresário, que é o mesmo empresário, né, do Diniz, e o jogador falando, poxa, deixa eu voltar para lá, trabalhar com ele, foi com ele que eu consegui desenvolver, melhorar, mostrar o meu potencial, tive um bom momento. Eu acho que passando esse período lá, que seja, né, por 6 meses até o fim da temporada, uma coisa nesse sentido assim, né, pode ser interessante aí para o clube italiano, tanto para o jogador voltar a ter confiança e performar com a camisa da Udinese, ou também uma futura venda, né, que seja. E no caso do Gabriel Pirani, eu vou falar sobre o Brenner, família, rapidamente, que assim, em relação aos atacantes, né, que já foram aí cogitados no Vasco, que é o caso do Elinho, que é o caso do Vitor Sá, que é o caso do Brenner, teve mais algum? Cara, é o que eu menos gosto do Brenner. Eu sei que ele pode trazer uma dinâmica diferente para esse time do Vasco. Por exemplo, o que o Botafogo fez ontem contra o PSG, de jogar com 3 volantes, o Savarino e 2 atacantes, né? Um centroavante de mobilidade muito rápido, jogou muita bola ontem, pelo amor de Deus, aquele Igor Jesus. E o Arthur. Eu acho que o Brenner, ele dá essa capacidade pro time, entendeu? Porque ele é um segundo atacante. Ele jogando aberto pelo lado, eu não sei se ele vai render.
Mas ele, com o Diniz, ele jogava assim, como segundo atacante, né? Muito próximo da área, ou com o Luciano, ou com o centroavante. Então, ele pode dar essa opção tática aí pro Fernando Diniz. Mas eu prefiro o Vitor Sá ou o Elinho, né? Nesse esquema de jogo. Eu acho que são jogadores com essa força física, com essa condição de driblar, de dar tapa na frente, que o Vasco tem dificuldade nesse sentido. Em relação ao Gabriel Pirani, tá aqui, família, uma informação do Joel Silva. Vamos lá, ó. Vasco sondou Gabriel Pirani, meia do DC United. O Vasco sondou a situação do meia-atacante Gabriel Pirani, de 23 anos, que atua no DC United dos Estados Unidos. O jogador tem contrato com o time americano até o fim deste ano. E o Fernando Diniz, que já trabalhou com ele no Fluminense, aprova a possível contratação. Tá aqui as estatísticas do jogador: 14 jogos, não marcou nenhum gol, 2 assistências, chutes 16, 8 no alvo, desarme e tudo mais, família vascaína. Como o Joel Silva está pontuando aí, é isso, né? Ele tem um contrato até o final de 2025, mas está aqui na Transmarket, né, que ele tem, o clube tem opção de renovar por mais 2 anos. É titular absoluto lá do time que ele joga, tô mostrando aí para vocês. E um ponto também que eu tava pesquisando sobre o Gabriel Pirani, eu tava vendo alguns torcedores falando do nível da liga, da MLS, né? Falando assim, poxa, se o Gabriel Pirani é meio armador nesse time titular absoluto, o nível, hein? Então tá aqui, ó, ele vem jogando dessa forma, né, como meia armador lá nos Estados Unidos, família. Assim, como eu disse, acho que o Admar, junto com a comissão técnica, vai buscar jogadores dentro das condições do Vasco. E para acelerar esse processo de adaptação, são jogadores que conhecem o futebol brasileiro, estão acostumados, né, com as viagens, com o nível e tudo mais, e também conhecem o trabalho do Fernando Diniz. Quero dizer, Brenner e Gabriel Pirani. O Elinho eu não lembro. Mas eu acho que chegou a pegar o Diniz sim lá no São Paulo. Vitor Sá não, né? Vitor Sá foi um jogador que o Vasco sondou no início do ano, família vascaína. O Gabriel Pirani eu não gosto muito, sinceramente, assim, o que eu lembro dele, tanto no Santos quanto no Fluminense, eu acho que é um jogador que pode acrescentar no sentido da força física, que é um jogador mais leve, tem 23 anos, ele tem boa mobilidade, mas tecnicamente falando, eu nunca achei ele nada demais, até acho meio 22, ele é meio acelerado assim, tem muita tomada de decisão errada, né? Não gosto muito, não gosto mais, né? É o que eu tô dizendo aqui, vai ser contratações dentro das condições e, né, o conhecimento do Fernando Diniz, então o Diniz conhece o jogador. E o Brenner, é isso que eu falei, família vascaína, eu acho que é um jogador que traz uma outra dinâmica pro time, até acho interessante, mas também é o que eu menos gosto em relação a atacantes. Eu prefiro o Vitor Sá, eu prefiro o Elinho. O Elinho acho que até dá pra gente tirar dessa lista, que é muito difícil, mas o Vitor Sá não, né? É um jogador que tem contrato até o meio do ano, acho que do ano que vem, mas já falou que quer jogar no Brasil, quer jogar no Rio de Janeiro por causa do filho dele, então deve estar disposto a quebrar o galho, a perder alguma coisa lá pro time russo, mas me parece que o Vasco, né, não fez nenhum contato até o momento, né? Teve no início do ano a ideia de trazer ele para cá, mas nesse momento não apareceu nenhum rumor, aí podemos dizer assim. Família vascaína, vou ficando por aqui, tamo junto, e é muito bom ser Vasco.